Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre áreas de triângulo. Vou passar aqui todas as fórmulas para vocês trabalharem com triângulos. Vocês vão perceber que existem algumas fórmulas que são bem clássicas, que eu estou chamando aqui de fundamental, que vai ser a área número 1, e depois tem algumas áreas envolvendo circunferência, polígonos, que fazem parte da área também. Então vamos lá. Quando a gente começa a estudar lá no Fundamental 2, a primeira área que a gente aprende de triângulo é a fundamental. Então eu tenho um triângulo, tem a base e tem a altura. Então a área a gente pode calcular como? A área desse triângulo a gente pode calcular como o produto da base pela altura, tudo isso daqui dividido por quanto? Dividido por 2. Então base vezes altura dividido por 2. Essa é a fórmula fundamental de área de triângulo. Agora vamos fazer outras que seria interessante. Quando a gente tem a trigonométrica, que eu estou chamando de número 2, é quando você tem dois lados e um ângulo entre esses dois lados. Como que a gente pode achar a área desse triângulo? Olha que interessante. Você pode encontrar a área como o produto dos lados, então A vezes B, vezes o seno do ângulo entre esses dois lados. Então eu vou colocar aqui, seno de θ, que é o ângulo que eu coloquei entre os lados. Tudo isso daqui dividido por quanto? Dividido por 2. Então é assim, ladinho, ladinho, seninho do ângulo sobre 2. Eu brinco que é a fórmula da tesoura. Você lembra de uma tesoura, Se você pegar esses dois lados, a tesoura aqui, ladinho, ladinho, seninho do ângulo sobre 2. Se você tivesse esse ângulo aqui, alfa, e tivesse essa medida aqui, que eu vou chamar de C agora, então você poderia fazer ladinho, ladinho, seninho do ângulo sobre 2, ou seja, B vezes C, vezes seno de alfa dividido por 2. E se você tivesse esse ângulo aqui, que eu vou chamar de gama, você poderia fazer o produto de A vezes C vezes o seno de gama dividido por 2. Então é a fórmula da tesoura, lembra disso? Fórmula da tesoura. Ladinho, ladinho, seninho do ângulo por 2, tá bom? Agora vem pra cá, Vou colocar aqui pra vocês, uma fórmula que chama fórmula de Heron. Essa fórmula de Heron envolve o semiperímetro do triângulo. Então a primeira coisa que a gente tem que calcular, qual que é o semiperímetro desse triângulo aqui? O semiperímetro a gente indica como P minúsculo. Lembra que 2Pzinho, o dobro de P minúsculo, é perímetro, é o contorno da figura que você quer. Por exemplo, o contorno do triângulo. Eu não quero o contorno agora, eu quero o contorno dividido por 2. Então a gente chama de semiperímetro, que é o Pzinho. Então, é a soma dos três lados, A mais B mais C. Semi, né? Divide por quanto? Divide por 2. Então a fórmula dessa área, quando você tem os três lados, agora eu tenho só os três lados, não tem ângulo, não tem altura, eu tenho os três lados. Então você vai calcular como? A área é igual. Aí você vai calcular, vai fazer uma raiz bem gigante. Aí você vai colocar o semiperímetro aqui, vezes o produto do semiperímetro menos o lado A, vezes o semiperímetro menos o lado B, vezes o semiperímetro menos o lado C. Essa é a fórmula do Heron. Você pode memorizar assim, pela seguinte frase, Papai, parabéns pro C. Papai, parabéns pro C. Então é o produto do semiperímetro, vezes o semiperímetro menos o lado A, vezes o semiperímetro menos o lado B, vezes o semiperímetro menos o lado C. Tudo isso na raiz. Aí você encontra essa área aqui, sendo os lados A, B e C. Não esqueça de, antes de você colocar a área, você calcular os semiperímetros, que é a soma dos lados dividido por 2. E agora, essa daqui, que é a fórmula 4, que é do triângulo equilátero, muito clássica em vestibulares, você tem que saber. Como que você pode calcular quando você tem os três lados, todos iguais, e ele te pede a área?
A área você pode calcular como sendo L quadrado, raiz de 3, tudo dividido por 4. Então, L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Uma coisa famosa que seria interessante é se ele te pedisse a altura. Então, você pode calcular a altura desse triângulo equilátero como sendo hortaliças, leve 3, pague 2. Tá vendo? Ó, a altura é L raiz de 3 sobre 2. Eu uso a seguinte frase: hortaliças, leve 3, pague 2. Certinho? Agora a gente vai falar sobre outras áreas, vai continuar. Agora a gente vai ver a área número 5, triângulo circunscrito. Vamos supor que tem uma circunferência dentro de um triângulo e esse triângulo está circunscrito à circunferência. Prefixo circum, fora. Então ele está fora da circunferência. Como que a gente acha a área de triângulo? Sabendo que a gente tem os lados A, B e C e o raio dessa circunferência inscrita no triângulo é R, que está aqui em azul. Então primeiro a gente acha o semiperímetro. Lembra como a gente faz o semiperímetro? O semiperímetro é a soma dos lados dividido por 2. Muito bem. Agora a gente vai calcular a área. Como que a gente calcula a área? A área vai ser o produto do semiperímetro vezes o raio. Então eu brinco que a fórmula do espirro é o produto do semiperímetro vezes o raio. Só uma dica aqui, lembra que sempre o raio, quando ele toca aqui no lado, nessa base, ele vai formar 90 graus, tá bom? Então aqui o raio ele desce na perpendicular, porque a circunferência de dentro aqui está tangenciando a base. Então aonde a circunferência tangencia, a gente pega do centro dela e desce, que é o raio, ele faz 90 graus. Tudo bem? Agora vem para cá, ó, a área número 6. Essa área número 6, agora o triângulo está inscrito, ele não está circunscrito. Prefixo in, dentro. Como que a gente calcula? A gente calcula assim, ó, bem fácil, ó. Essa área vai ser igual o produto dos lados, então vai ser A vezes B vezes C, dividido por 4R. Como que você pode memorizar essa frase, ó? Abacaxi, R$4. Você vai na feira, abacaxi, R$4. O produto dos lados do numerador e no denominador você coloca 4 vezes esse raio aqui. Essas são as 6 fórmulas interessantes que vale a pena você memorizar e que você utiliza muito. Pessoal, agora para fechar a parte de áreas, eu estou chamando essa área aqui de especial, porque é uma área de hexágono. Mas para calcular a área desse hexágono, você vai perceber que a gente vai calcular a área de triângulos equiláteros. Por quê? Esse hexágono aqui, ele é regular. O que significa? Todos os lados são iguais. L, 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 L. Um hexágono regular, a palavra regular, significa que a figura tem 6 lados e todos os lados são iguais a um determinado valor. No nosso caso aqui eu estou chamando de L. Um hexágono, ou se vocês tiver um quadrado, um pentágono, um eneágono, alguma figura de mais de 3 lados, uma das dicas que eu faço para vocês calcularem a área é quebrar em triângulos. Então eu consigo subdividir esse hexágono em 6 triângulos equiláteros. Ó, vou desenhar um aqui, vendo? Esse é o primeiro triângulo. Agora a gente consegue desenhar o segundo aqui, ó, ligando esse ponto. Depois o terceiro. Depois o quarto. E depois o quinto. Então olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E todos os triângulos têm o mesmo lado. Então, se aqui é L, esse lado aqui também é L, esse lado também aqui é L. Então a gente tem aqui um triângulo equilátero na base
e mais 5 em volta. Então a gente tem 6 triângulos equiláteros. Então como que a gente poderia calcular a área desse hexágono? Então a área desse hexágono pode ser 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Então 6 vezes a área de um triângulo, o quê? Equilátero. E como que a gente calcula a área de triângulo equilátero? A gente não viu que é L quadrado raiz de 3 sobre 4? Aí é só a gente substituir. Então vai ser 6 vezes L quadrado raiz de 3 sobre 4.